Olá! Como embutir tubulação vertical dentro de uma viga baldrame? Não é proibido, você vai perguntar, mas é proibido, vai enfraquecer a baldrame, vai perder resistência. E não é proibido. Até porque a nossa norma não proíbe questões, ela só exige redimensionamento, ela só exige que resista. Ok? Primeira questão é, quando uma tubulação é embutida no piso, nós temos duas opções. Uma delas, eu coloco a tubulação dentro da viga baldrame, enfraquecendo a viga baldrame por reduzir ar de concreto comprimida. Já a opção número 2 é que eu vou ter que fazer 1 a 2 fiadas. Como base, eu vou ter que ter nessas fiadas uns 12, 13 centímetros de altura no mínimo, para ter espaço para o cano passar e entrar depois no piso. E eu vou ter que aumentar a altura efetiva da obra quando eu faço isso, porque se eu desço a baldrame, 15 centímetros, eu aumentei o comprimento de flambagem de todos os pilares da obra em 15 centímetros, ou se for parede estrutural, aumentei a altura da parede em 15 centímetros, ou mesmo se for parede de vedação, eu aumentei a altura dela em 15 centímetros, ela ficou mais esbelta, pode sofrer com vento e tudo mais. E isso vai facilitar o risco de infiltração, porque o tijolo cerâmico estando em contato com o solo, a água pode filtrar por ele. Okay? Então, essas duas maneiras são, digamos, pior, porque eu tenho que reforçar alguma coisa de alguma maneira. Você vai falar, então, se o cliente quiser colocar a tubulação embutida no piso, eu vou estragar a obra? Não. Tá? Se fosse feito de qualquer jeito, sim. Se não fosse planejado e reanalisado a estrutura, sim. Realmente estragaria a obra. Mas nós temos duas soluções. Solução número 1, eu redimensiono, verificando a baldrame, ou, se ela falhar, eu reforço ela. E a opção número 2 eu aumento a armadura dos pilares, ou o espessor da parede, e reforço a impermeabilização. Tá? Digamos, agora entra a questão. O que é o ideal? Reforçar uma pequena região da baldrame ou a obra como um todo? Okay? Essa é a questão. Como dimensionar o reforço, então? Bom, antes de dimensionar reforço, você tem que saber, eu preciso de reforço? Porque dependendo do caso, eu nem preciso, estou me preocupando por algo que eu nem preciso. Okay? Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se ela tem largura suficiente para embutir o cano ali e continuar tendo espaço para os vergalhões de cobrimento. E a outra questão, eu tenho que verificar se ela perdeu resistência e continua resistindo. Como padrão, eu vou colocar o furo bem no centro da viga. O ponto ideal para ser bem no centro da viga. Tá? E a tubulação, dificilmente eu vou fazer com mais 50 milímetros. Tá? O que eu teria tubulação de 100 seria do vaso e daí ficaria no piso direto. Então, com base, a tubulação deve ser 40 ou 50 milímetros. A armadura tem que ter cobrimento. Okay? Minha armadura tem que ter cobrimento. E como tem um furo no meio, é como se eu tenho que ter um cobrimento do lado de dentro da minha baldrame também. Tem cobrimento do lado de fora e cobrimento do lado de dentro. Okay? Em contato com o solo, o cobrimento é 3 centímetros. Okay? Como base para uma classificidade 1 ou 2. Geralmente em obras usuais vai ser 1. Você acha que é 2 porque é urbano, mas nós podemos ajustar com a norma e usar 1. Okay? Que é o caso de obras residenciais usuais, que tem revestimento, tudo mais, a gente considera 1 tranquilamente. Logo, eu vou pegar 3 centímetros dos dois lados, mais o diâmetro do furo, mais diâmetro da armadura, mais diâmetro interno e tudo mais. A gente vai ter o quê? Como base aí 17 centímetros. Se a viga tem mais do que isso, ela tem pelo menos esses 17 centímetros ou mais, ela tem largura adequada para receber o furo. Só que para isso funcionar, ela tem que ter no máximo 2 barras no positivo, 2 barras no positivo e 2 barras no negativo. Se é uma viga que tem 3 barras, 4 barras, já não dá, ok? Aqui é um motivo muito bom para não tentar vencer vão grande com baldrame, não tentar fazer maluquice com baldrame, ok? Então, funciona mais colocar um pão intermediário do que fazer um vão de 5, 6 metros com baldrame. E a perda de resistência? Bom, vamos imaginar que eu tenho uma viga de 17. O que não é um problema fazer uma baldrame um pouco mais larga, até porque ela não tem que ficar embutida na parede, A baldrame vai ficar, digamos, escondido pelo piso. Então, FSK 25, vamos imaginar que ela tem uns 30 centímetros de altura, que é o normal de baldrame, porque eu posso fazer com uma tábua apenas, e evito vão grande, que gera uma porrada de patologia na obra depois. Tá? Mas a questão é, 30 centímetros, ok? Área de aço 2 ferros e 10, algo perfeitamente normal para uma baldrame. Tá? O momento fator resistido para esse caso é em torno de 1,685 kgfm. Só que se eu descontar 5 centímetros de largura, vai para 1,648. Eu tive uma perda de 2,2%.
É algo crítico? Não, não é. É uma diferença mínima que eu tenho. Não é um problema. Tá? Talvez o que seja, se eu estou com uma armadura bem no limite, bem no meio do vão, pode acontecer de ter uma perda ali de 2%. Mas 2% não é uma questão crítica. Só que vamos mostrar outra situação. Imagina que eu faço um vão, eu quero fazer um vão maior, eu quero reforçar com ácido mais baldrame. Já seria uma viga que teria. Imagina uma viga que tem 2 ferros 16. Se eu chego numa obra e vejo 2 ferros 16 na baldrame, eu já ligo para o engenheiro e falo, tu tá doido da cabeça? Já se viu, quem projetou não faz sentido, uma baldrame desse porte poder colocar um apoio intermediário. Mas a questão é, imagina você secar 20 também, só para piorar um pouco, mas a perda não seria 2, seria 8%. Ou seja, quanto maior o vão, pior é, quanto maior secar, pior é. Okay? Se for feito concreto na obra, e sim que está cagado se for feito de qualquer jeito, sem traço, porque daí pode atingir só 10 MPa se for medido a água da mangueirada. Okay? Agora, onde que a perda pode ser crítica? Na cortante eu posso ter uma perca maior. Por quê? Bom, vamos imaginar que eu tenho estribo de 5 cada 15. Bom, a cortante resistida numa viga de 17, com essas mesmas dimensões, 26 de largura, 17 de altura e tudo mais, é 6,1 tonelada de força com estribo de 5 cada 15. Se eu descontar o furo, ou seja, reduzir o BW para 12, vai para 5,1. Eu perdi em torno de 16% da resistência. Isso eu posso resolver verificando o VR ou colocando um estribo de cada lado do furo. Tá? Esses dois casos aí já evitam qualquer problema de cortante. Entendido? Agora, e se não resistir? E se a viga é muito estreita, tem 14 de largura só, não tem pelo menos o 17 ali para embutir o cano, ou se a viga está em 100% de solicitação e se eu tirar 2% de resistência ela já falha, ou se minha viga tem cortante muito pesada, ou se eu preciso fazer um furo bem perto do pilar, não tem uma cortante muito pesada, ou se eu não tenho dimensionamento, eu não sei como é que ela está falhando, se ela está no limite, se ela não está, e eu só peguei a execução. O que eu faço nesse caso? Reforçando a região. Reforçando, colocando aço. Bom, aqui entra a questão. O que eu tirei? Eu tirei concreto. Okay? Eu tinha uma viga de 17, eu fiz um furo de 5 no concreto, ela ficou com 12. Então eu tirei concreto, eu resolvo colocando concreto. Okay? Colocando mais concreto, isso é feito alargando a viga. Vou demonstrar na prática aqui, então, 2 detalhamentos, as 2 questões, tá? Primeira questão, se for fazer um furo vertical direto, o que vai acontecer é que eu vou ter que ter uma distância do pilar, tá? Com base mínimo de 50 centímetros, isso tem que ser, imaginar em cada caso, vai depender da norma, tá? Mas uma viga bodrão normal é isso aqui, tá? Eu vou precisar do furo horizontal, né? Porque o cano vai entrar pela baldrame e sair para o lado. Ele tem que ter uma distância da região comprimida, ok? Isso pode ser dimensionado, mas com base vou falar sempre no mínimo 10 centímetros, e em alguns casos pode ser mais, depende do estágio de falha da baldrame, entre outros fatores. Okay? O diâmetro máximo é 1/3 da largura, então, demanda ter uma viga de pelo menos 15, pode ser feito um furo de 5 ainda, ok? Só que no caso precisa de 17, então não é uma questão crítica. Tá? E eu tenho que furar no eixo da viga, ou seja, bem no meio, tá? Em uma posição permitida pelo projeto estrutural. Não pode ser feito de qualquer jeito, tá? E o estribo extra em ambos os lados, ok? Então eu coloco o estribo antes e o estribo depois do furo. Agora, vamos imaginar que não foi suficiente, a viga não está resistindo, eu preciso reforçar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou reforçar o furo. Como? Basicamente, eu faço um mini bloco na região onde eu fiz o furo, porque como eu tirei concreto, eu aumentei concreto. Okay? Alargo o diâmetro do furo, largo 5 centímetros para cada lado, numa região ali, sabe, uns 25, 30 centímetros, para que a compressão consiga se espalhar no entorno ali do furo e voltar para a região normal. Ok? Tá? Claro que deixei 5 diâmetros, mas se for um cano de 40 eu deixaria 20 centímetros, se for um cano de 50 eu deixaria aqui 25 centímetros, eu colocaria a dimensão exata, porque na obra tem muito pedreiro aí que você mandar falar quanto que é 5 vezes 50, ele vai se embananar e não vai saber. Ok? Então essa é uma questão específica que tem que ser analisada. Ok? Tá? Mas fazer o bloco largado é uma opção eficiente também. Agora, e se for sapato corrida? No caso sapato corrida, né, que eu faço um alicerce, embasamento e uma baldrame, que é uma cinta, não uma viga, a baldrame só precisa suportar tração, ela não tem função de suportar flexão, então é uma baldrame muito mais leve. O que suporta tração? O aço. Então eu não preciso me preocupar com isso, desde que eu tenha o aço ali, o aço mantém a região, tranquilo. Nesses casos o que eu tenho que fazer é planejar como que esse furo vai interagir com o restante da estrutura. Okay? E aqui tem uns detalhes padrão que a gente pode trabalhar, algumas ideias básicas. Tá? Se for uma região de blocos, por exemplo, a tubulação pode descer dentro do furo do bloco.
Se for tijolo, até uma certa largura, pode ser embutido no tijolo, daí a gente vai seguir o código europeu aqui, né? Não tem código brasileiro, mas a questão é a gente pode fazer um pequeno furo numa região específica, com algumas regras específicas, tá? Mesmo que o CF tem questões específicas e tudo mais, tá? Mas a questão é, tem maneiras, tá? E se você quiser entender como que eu faço esses detalhes, mas como que eu determino esses valores aqui e tudo mais, dentro dos meus cursos eu demonstro justamente isso, demonstro esses detalhes aqui todos, inclusive estão dentro dos cursos, tem esses detalhes, onde demonstro, baseado no NBR, baseado no Código Europeu, como planejar essas questões de furos e tudo mais, além de como dimensionar e otimizar uma estrutura do início ao fim, ok? Link do meu site está aí embaixo, ok? Todos os meus cursos estão dentro do meu site, mas por enquanto será isso. Essa é a questão específica dos furos, a gente pode fazer eles tranquilamente, só que a gente tem que planejar a posição deles e como que eu vou garantir que minha estrutura tenha resistência adequada com esses furos que, mal ou bem, podem enfraquecer a estrutura, beleza? Mas por enquanto será isso e até a próxima.